você falasse a validade de algumas coisas que são as mais corriqueiras, que às vezes você vai lá e é só trocar peça X, Y, Z. A gente já falou muito da mangueira. Quais são as outras peças que geralmente as pessoas esquecem de trocar? Então, primeiro ponto eu costumo dizer assim, como a gente já falou, o pessoal às vezes acha muito burocrático ter um aparelho de aquecedor de gás em casa ou ter um gás encanado. Mas, ao contrário do que se pensa, é algo muito simples. Basta você fazer as manutenções, como você está falando, tomar os cuidados para a sua família e para a sua vida. Por exemplo, um aquecedor a gás, digamos, a pilha. Hoje, em média, uma revisão anual, ela custa R$180. Pensa. Não é caro. É tão caro assim que você vai ficar 5 anos sem fazer uma revisão no seu aquecedor? Claro que não. Que você vai correr esse risco? Então, assim, uma vez ao ano, manutenção no aquecedor. O aquecedor a pilha, ele tem 2 principais peças, que é a UCE, que é a central de comando do aquecedor, e o fluxostato. São as principais peças. Então, chegou lá numa manutenção, a gente sempre pergunta assim, se passa uma fichinha de cadastro, naquela ficha de cadastro tem, né? A manutenção anual. É só a revisão anual ou é uma revisão anual com reparo? O seu aquecedor está funcionando normalmente ou está apresentando algum defeito? Aí a pessoa vai clicar lá, manutenção mais reparo. Então, você já sabe que algum problema tem. Às vezes, chegando lá, é pilha. A pilha está fraca. Ai, gente, eu vou ser obrigada a abrir um parênteses aqui. O meu é aquele aquecedor que a pilha é grande, né? Aquela de antigamente do rádio, né? Isso, aquela do rádio. E aí eu coloquei as 2 pilhas, casa de ferreiro espeto de pau, vamos embora. Aí ele começou a dar um problema, eu chamei a empresa na época. Quando eu chamei a empresa na época lá para poder olhar, eu falei, antes de eu chamar essa empresa, eu acho que eu vou trocar a pilha. Troquei a pilha. Aí não era a pilha. Ok. Aí troquei a pilha, eu falei, não, é realmente algum problema. Aí a gente foi lá. Era uma peça que tinha lá, ele trocou, tal, foi lá, ok, tá funcionando, beleza, ok. Só que agora, como eu moro no 5º andar, eu tenho um problema de fluxo de água. E aí o aquecedor não está mais funcionando porque a quantidade de água, a pressão da água não faz com que acione para ele poder aquecer. E aí eu tenho que comprar uma bomba, uma peça lá, elétrica e tal, que eu vou colocar ou na entrada do fluxo da água ou tenho que colocar na minha caixa d'água. Isso aí. É o pressurizador. Isso. Você precisa de um pressurizador de água. Hoje também no mercado tem uns muito modernos, que você coloca ali embaixo do aquecedor e realmente já resolve muita coisa. Ou coloca lá na torneira da cozinha, também já resolve muito. Não precisa botar diretamente no aquecedor, você pode botar em outra parte da casa para puxar o fluxo da água. Tá muito moderno, né? Que então, legal. Como você falou, você tem os modelos que você pode colocar na entrada da caixa d'água e resolver a pressurização da casa toda, da torneira da cozinha, do banheiro, do chuveiro, né? E tem aquele que você coloca ali na entrada do aquecedor para resolver a pressão da água do chuveiro, né? Então, tem Y, né? X, Y, aparelho de pressurização para que seja solução para você. Mas tem sim, depois eu vou até te apresentar alguns para você realmente colocar lá e melhorar o fluxo da água. Outra coisa bem interessante para falar também, que às vezes, até comentei ontem num evento que eu fui, que a pessoa estava falando, Sônia, poxa, foram lá na casa do meu filho e condenaram o aquecedor, disse que não tem conserto, que não sei o quê. Aí eu estava falando, geralmente a gente condena um aquecedor quando é ali João Vitor, qual é aquela peça que você vende no ferro velho? Quando é a câmara de combustão do aquecedor. Se for a câmara de combustão, realmente, às vezes, para trocar a câmara, é quase o valor do aquecedor.
Porque conforme vai passando o tempo, o aquecedor que era muito caro lá atrás, hoje já não é tanto. Mas olha que interessante isso que eu vou falar a respeito da câmera, para vocês aí ficarem atentos. Às vezes, o meu condomínio, um condomínio novo, lançou, aí a baronesa vai lá, coloca um valor promocional para o condomínio. Hoje a gente consegue fazer até 70 instalações num único dia, num condomínio novo, né, que foi recém-entregue as chaves. Então a gente vai lá. E o que a gente faz? É um banheiro só, exaustão natural, vamos sugerir um aquecedor de 7 litros, 7 litros e meio. Ótimo. Para apenas um chuveiro é o ideal. Hoje, num chuveiro elétrico, você gasta em média 3 litros por minuto. Um chuveiro a gás, você vai gastar 7 litros e meio para apenas um chuveiro. Mas, às vezes, a pressão da água do seu condomínio é muito grande. Aí, eu coloquei lá um aquecedor de 7 litros. Aí, a vida útil de um aquecedor é longa. Eu costumo dizer que você casa com um aquecedor. Ele vai durar aí, em média, de 5 a 10 anos. O meu tem 8. Então, viu? Então, é longa. Então, mas aí, você lá com 2, 3 anos, a sua câmara de combustão furou. Aí, quando eu vou lá no seu apartamento, que é a câmara de combustão, eu já dou logo a dica. Ou quando você me passa a foto, falo, olha, isso aconteceu porque provavelmente a pressão da sua água é muito forte e você tem um aquecedor de litragem pequena. Então, o que acontece? Você tem que botar água a pressão lá do gás, a quantidade de gás muito alta para esquentar aquela água, porque a pressão é muito grande. Então, ocasiona em você estar queimando a sua câmara de combustão. É como se ele trabalhasse mais do que ele pudesse. Normalmente. Então, nesse caso, se eu tenho um aquecedor de 7 litros e a pressão da minha água é muito forte, a minha câmara de combustão queimou em 3 anos, eu vou sugerir, então, que você troque por um de 9 litros, que vai ser uma pressão ótima, né? A pressão é grande, mas eu também tenho um aquecedor que vai ser suficiente para aquilo ali. Então, seu aquecedor vai durar de 5 a 10 anos, às vezes até mais. Né? Tem pessoas aí que têm um único aquecedor, tanto é que tem aquecedores da época da vovozinha, porque a durabilidade é muito grande. Mas tem esses cuidados, essas dicas que a baronesa dá. Gente, muito legal estar aqui com a Baronesa Gás. E as dicas foram maravilhosas e a gente vai finalizar convidando os síndicos e síndicas para seguirem a nossa página do Instagram, seguir o nosso podcast, se inscrever aqui embaixo para poder a gente aproveitar todas essas dicas e se encontrar no dia 30 de outubro. Então vem com a gente e vamos ficar bem mais informados, porque a manutenção de qualquer unidade de dentro de um condomínio é muito importante. E o retrabalho também é muito doloroso. Então, a gente tem que ter as dicas técnicas, a gente tem que fazer a manutenção para não ter retrabalho e olhar as dicas técnicas do nosso fornecedor. Então, muito obrigado e aguardo vocês no próximo podcast. Obrigada. Prazer foi meu.